Vamos inicialmente ouvir o ensino que o Catecismo nos traz acerca do nono mandamento. Tem no boletim, podem acompanhar pelo boletim os visitantes, o dia do Senhor 43, o domingo 43, pergunta e resposta 112. O que se exige no nono mandamento? Que eu não devo levantar falso testemunho contra alguém, nem distorcer as palavras de ninguém, não fazer fofoca nem difamar, não condenar, nem me juntar com alguém para condenar a outrem precipitadamente e sem o ter ouvido. Antes devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. No tribunal ou em qualquer outro lugar, eu devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade, e fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Vamos agora ao texto de Gênesis, que nós temos usado em combinação com os 10 mandamentos. Gênesis capítulo 3. Cada mandamento nós temos estudado em conexão com o pecado original, com o pecado dos nossos primeiros pais. Então, nós temos feito a ligação entre esse mandamento e o pecado dos nossos primeiros pais, e assim também a consequência sobre nós, e como o Salvador Jesus tem cumprido por nós. Então, no capítulo 3, versículos de 1 a 7... Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cinzas para si. Agora ainda vamos ao texto do Novo Testamento, na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, os últimos versículos, embora será para focar numa expressão que nós temos aqui, nós vamos fazer a leitura os versículos finais do capítulo 3, de 1 aos Coríntios, versículos 14 a 16. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 18. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Não entendi. 3, do 14 ao 16. Ok, eu botei a referência errada ali, desculpa. Isso trouxe confusão, hein? Desculpa. Versículo 14 a 16. Desculpa. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É evidentemente grande o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória.
Então, particularmente a expressão que nós encontramos no versículo 15, que a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Nós vamos usar isso em combinação também com o texto de Gênesis 3. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, como o nono mandamento se relaciona com o pecado dos nossos primeiros pais? É a pergunta que nós temos feito a cada domingo pela manhã, tratando cada um dos mandamentos. Nós já lemos no catecismo, na doutrina, acerca do nono mandamento, ensinado no domingo 43, que no nono mandamento Deus nos proíbe todo tipo de distorção da verdade e todo tipo de uso malicioso da verdade, com vistas a prejudicar outras pessoas, ou mesmo quando não há intenção de prejudicar a outras pessoas. Então, enquanto nós vimos lá no terceiro mandamento, que o terceiro mandamento trata da verdade relacionada diretamente com o conhecimento de Deus, ou seja, como nós conhecemos a Deus e como nós ensinamos sobre Deus às outras pessoas. Terceiro mandamento. Então, qualquer ensino que não corresponda àquilo que a palavra de Deus tem nos revelado acerca de Deus, são mentiras que devem ser rejeitadas acerca de Deus. O nono mandamento, por sua vez, trata da verdade que Deus nos fornece na sua palavra acerca de como nós devemos fazer conhecido os nossos próximos. Isso tem a ver então com a honra, com a reputação dos nossos próximos. Quando nós voltamos a Gênesis capítulo 3, nós lemos que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quebraram o terceiro mandamento, porque eles não preservaram a verdade acerca de Deus. Aquilo que eles haviam aprendido acerca de Deus nos primeiros 2 capítulos, foram confrontados com a mentira da serpente, que sugeriu aos nossos pais que Deus não era bom, sugeriu aos nossos pais que Deus era mentiroso, e sugeriu que Deus havia de propósito escondido dos nossos pais a possibilidade de eles serem Deus também. Então Deus caprichosamente escondeu dos nossos pais que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornaria como Deus. Então a serpente sugeriu que não tinha nenhum problema ali. Deus mentiu acerca do que ele disse da árvore. E os nossos pais aceitaram a mentira da serpente e espalharam essa mentira, levando esse veneno para dentro do seu próprio coração e fornecendo como uma herança maldita essa corrupção para toda a humanidade. Toda a humanidade descende de Adão e Eva e herdaram de Adão e Eva um coração corrupto. Porém, os nossos pais quebraram o terceiro mandamento, não mantiveram a verdade acerca de Deus, mas eles também quebraram o nono mandamento, porque eles não preservaram a verdade acerca um do outro. A verdade era que eles nunca seriam Deus, nem como Deus. A verdade é que eles foram criados por Deus para serem criaturas de Deus. Então, só existe um Deus e nós existimos como criatura de Deus. Essa era a verdade que os nossos primeiros pais deviam ter preservado, mantido e vivido nessa verdade. Mas ao invés disso, eles aceitaram a mentira de que eles podiam ser como Deus. E essa verdade, essa mentira, melhor dizendo, de que o homem pode ser como Deus, ela entrou no coração do homem, se fincou, se enraizou
de tal maneira que a raça humana continua mostrando, e cada vez de modo mais absurdo, essa tendência à mentira. Com o passar do tempo, os homens não simplesmente achavam que podiam ser deuses, eles realmente achavam que eram deuses. E essa corrupção se agravou tanto ao ponto de chegar um tempo em que eles afirmam que Deus na verdade não existe, eles criaram Deus e se colocam então no lugar de Deus. O homem sem a verdade acerca de Deus e sem a verdade acerca de si mesmo se afundam em um poço sem fim de mentira e de engano. Por isso a palavra de Deus diz: seja todo homem mentiroso e Deus para sempre verdadeiro. E o verdadeiro conhecimento sobre Deus e sobre os homens só pode ser obtido da palavra de Deus. Os nossos pais obtiveram isso quando eles ouviram a advertência de Deus dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A verdade estava em que os fatos se conformaram com aquilo que Deus revelou em sua palavra, e os nossos pais morreram porque desobedeceram à verdade de Deus. A verdade sobre Deus e sobre nós mesmos, nós só podemos encontrar a partir da Escritura. Não há um conhecimento verdadeiro que não proceda da palavra de Deus. Embora a Bíblia não seja um manual de disciplinas, onde você pode encontrar informação sobre todos os detalhes da criação, não há absolutamente nada na criação que o homem possa descobrir, que seja verdadeiro, que não se combine com a palavra de Deus. E no mundo, a igreja é a agência que sustenta e que proclama essa verdade. Essa é uma das funções da igreja, é sustentar e proclamar a verdade. E é sobre isso que nós lemos no texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 16. Voltando para esse texto, para ler mais uma vez versículo 15: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na igreja de Deus, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja de Deus, ela é coluna e baluarte da verdade. Isso é a verdade que está revelada na palavra de Deus, mas nem sempre essa verdade tem sido mantida. Por isso, nós precisamos ter cuidado também quando nós ouvimos essa afirmação com muita ênfase, porque muitas vezes a igreja está usando esse texto para se afirmar como a detentora da verdade. Mas a igreja não é coluna e baluarte da verdade, no sentido de que ela é a base onde a verdade brota e é sustentada. No sentido de que a verdade depende da igreja para ser sustentada e para ser mostrada. Não. Porque a verdade não é algo inerente à igreja. A igreja é desde o princípio, depois da queda, depois de Gênesis capítulo 3, a igreja é a reunião de pecadores. Pecadores salvos, é verdade, mas ainda pecadores. A verdade, portanto, não é algo inerente à igreja, mas a verdade foi colocada sobre a igreja. Deus revelou a verdade aos nossos pais antes da queda, na promessa que tinha feito aos nossos pais,
de que enquanto eles vivessem na obediência teriam vida, mas de que eles, desobedecendo, receberiam o castigo da morte. Mas Deus, em sua misericórdia, não privou a igreja da verdade depois que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram em pecado. Mas dentro dessa igreja agora cheia de falhas, já experimentando a corrupção do pecado, Deus colocou a semente da promessa que nós temos até hoje, quando em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele prometeu que de um descendente da mulher, ele anularia todo o efeito da serpente, todo o veneno da serpente que tem desgraçado a raça humana. Então, a verdade de Deus, ela não é inerente à igreja, e ela não depende da igreja, mas ela foi colocada na igreja, para que a igreja possa sustentar essa verdade de tal maneira que ela se torne visível a todas as pessoas. Por isso, a igreja é chamada de coluna e baluarte da verdade. Então, mais uma vez, não devemos pensar que a igreja é coluna porque sustenta a verdade com a sua força. Não é como se a igreja estivesse lá com a sua força sustentando a verdade. Não. Ela é coluna no sentido de que Deus escolheu colocar sobre ela para ser visível ao mundo essa verdade. Como uma luz que se coloca na parte mais alta e é visível, como uma cidade iluminada no alto de um monte que é visível até mesmo aqueles que vêm de longe. Uma igreja, ela está sustentando a verdade e está expondo, apresentando visivelmente esta verdade. Portanto, a verdade não é o que a igreja diz. Isso acontece com Roma, e isso acontece com muitas igrejas que arrogam para si o direito de dizer o que a Bíblia significa. A verdade não é o que a igreja diz. A verdade é proclamada pela igreja a partir da Escritura. Então a verdade vem da palavra de Deus e a igreja proclama essa verdade à congregação e também ao mundo. Então a igreja tem essa função de proclamadora da verdade e não de detentora da verdade. Se uma comunidade cristã, com o passar do tempo, não sustenta mais e não expõe mais esta verdade de Deus, ela não é mais igreja. Por mais que ela tenha nome de igreja, por mais que ela faça coisa muito bonita como igreja, para esse mundo ela não é de jeito nenhum mais igreja de Deus. Não é sem razão que o Senhor, escrevendo às igrejas de Apocalipse, censura uma delas, chamando-a de sinagoga de Satanás. Porque aquela igreja já não servia mais como coluna e baluarte, já não sustentava a verdade e já não expunha essa verdade por meio da proclamação. Então a igreja não... A verdade não é o que a igreja diz, mas é pela igreja que a verdade de Deus é conhecida por meio da proclamação, e é por meio da igreja que o mundo e os pecadores perdidos têm chegado a conhecer a Deus. Por isso é muito importante que, como igreja, a gente sempre tenha aquele olhar para a história, para ver como essa verdade de Deus foi proclamada pela igreja ao longo do tempo, ao longo das eras. Aquela comunidade cristã que não olha para trás, para observar como a verdade de Deus foi sustentada e proclamada pela igreja do passado, e ela então começa a explicar e a redefinir a verdade conforme as demandas do nosso tempo. O fato é que essa comunidade, uma vez cristã, se torna qualquer coisa menos igreja. Igreja ela não é mais. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Igreja que não funciona
como coluna e baluarte da verdade, não é igreja. A verdade de Deus não é verdade porque a igreja diz. Mas uma coisa é certa, a igreja é igreja porque diz a verdade. A verdade não é verdade porque foi dito pela igreja. A verdade, ela é absoluta, ela é enraizada em Deus e não na igreja. Mas a igreja não tem a sua identidade própria, ela depende de Deus e da verdade. Por isso que igreja só é igreja se ela diz a verdade, proclama essa verdade. Então, no momento que ela deixa de proclamar a verdade, deixa de ser igreja. Isso aconteceu com muitas comunidades cristãs no passado e continua acontecendo. Não apenas as igrejas na Ásia, para as quais o apóstolo João escreveu, mas se você vai ver as igrejas do Novo Testamento, elas já bem cedo começam a sofrer a penetração de mentiras dentro da igreja, e muitas delas foram destruídas e extintas em muitas cidades. Mas a verdade também, que a verdade não deixa de ser verdade e não deixa de existir, porque uma igreja deixou de proclamar a verdade. Porque a verdade permanece, porque a verdade é Deus. Deus sempre existiu e sempre existirá. Portanto, a verdade sempre existiu e sempre existirá. Mas o fato que Deus, em sua misericórdia e graça, decidiu colocar na igreja essa verdade, e isso dá à igreja a certeza de que ela, como igreja, também existirá. Não por causa dela mesma, mas pelo fato de que Deus preserva nela essa verdade, mas não dependente dela, mas da graça de Deus. Mas o certo é que para a igreja sustentar, defender e proclamar essa verdade não é tarefa fácil, nunca foi. Não foi para os nossos primeiros pais, quando provocados pela serpente, quando desafiado pela mentira da serpente. Não foi fácil para eles, mesmo quando eles ainda tinham um coração que possuía os recursos, os dons espirituais para lidar apropriadamente com aquela tentação. Eles não conseguiram. E não é fácil para a igreja de nenhuma época, nunca houve época boa para a igreja sustentar essa verdade e proclamá-la sem ser perturbada, desafiada, ameaçada. Nunca houve. Nem na época dos apóstolos, nem na época da perseguição, nem na época da reforma, quando nós às vezes olhamos como um período áureo da igreja, e olhamos, por exemplo, para Genebra, na época de Calvino, que era uma referência realmente para toda a Europa. De fato, Genebra chegou a essa posição honrosa entre as demais cidades da Europa. Mas mesmo assim, se você vai estudar, você vai descobrir que quando Calvino chegou lá pela primeira vez, ele passou 2 anos e foi expulso da cidade, porque os inimigos da verdade não suportaram que a verdade de Deus fosse restabelecida naquela cidade. E mesmo depois do seu retorno, Calvino morreu cheio de doenças, sofrendo por causa da igreja que resistia em muitas medidas a aceitar a verdade de Deus e viver pela verdade de Deus. Nunca foi fácil para a igreja. Em todo o tempo a igreja tem sido coagida a esconder essa verdade para não ser perseguida pelos inimigos da verdade. Então você imagina
as colunas, hein, altas, sustentando a verdade, e de repente, com o passar do tempo, essas colunas vão se tornando mais discretas, e as verdades vão ficando mais restritas ao ambiente dos crentes, limitado aos crentes. Se a igreja realmente vai por esse caminho, vai chegar um momento que essa verdade não será escondida somente dos de fora, mas ela será escondida dela mesma. O Senhor Jesus advertiu isso à igreja na Ásia, dizendo: se você não se converter, eu virei e removerei o meu candeeiro do vosso meio. Às vezes, a igreja é ameaçada e coagida a esconder a verdade, e em outros momentos ela é pressionada a redefinir a verdade, para que a verdade deixe de ser ofensiva aos homens e possa ser digerida pelos homens, pelos demais pecadores que odeiam a verdade e não querem submeter sua vida à verdade. Mas assim como esconder a verdade dos de fora, resultará quase que inevitavelmente em algum momento em que ela mesma não encontrará mais essa verdade. Também redefinir a verdade por causa dos de fora fará com que em algum momento a igreja não tenha mais essa verdade e nem mesmo seja igreja mais. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós precisamos do Senhor, o único que pode sustentar essa verdade. Não somos nós. Não temos condição nenhuma de sustentar a verdade, nem com nossa vida. Precisamos recorrer diariamente à graça de Deus para sermos nós mesmos preservados nessa verdade, para que Deus, que é poderoso e misericordioso, sustente a verdade também em nós. Devemos pensar isso especialmente quando se trata de cada membro da congregação, inclusive pastor, demais presbíteros da igreja, porque são os membros durante a semana, nas suas casas, no desempenho das suas vocações, que eles são mais pressionados pelo mundo a esconder a verdade e a redefinir a verdade. Não é quando a gente está aqui, não. Nós sentimos essa pressão do mundo o tempo todo, todos os dias da semana, não quando a gente se reúne para o culto. Aqui, o nosso tempo de exposição aos ataques do mundo é relativamente pequeno. Mas quando nós voltamos para casa, nós estamos expostos aos ataques do mundo todo o tempo. Se de um lado a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, porque fique lá batendo, pode ser a rocha que for, em um momento ela vai quebrar. Você acha que é diferente de nós? Os ataques direto, batendo, e a gente vai resistir como? Que força a gente tem? Por isso, a tarefa de proclamar a verdade nos contextos particulares de cada um de vocês é ainda mais difícil. É ainda mais difícil. Porque naquele momento vocês não podem contar com seus irmãos. Nem sempre vocês poderão tirar dúvidas. Nem sempre vocês poderão pedir ajuda. Porque o ataque não dá tempo. Às vezes o ataque é pesado, é maciço, é esmagador. E é quase impossível para nós resistirmos. Por causa disso, alguns de nós, depois de sermos confrontados com as mentiras do mundo, começamos a mudar de opinião acerca das doutrinas.
acerca das verdades da palavra de Deus. Começamos negando aspectos da doutrina, não é bem assim, até que a gente chega à completa negação da doutrina. Agora pense que essa luta, esse combate acontece durante toda a nossa vida cristã, o tempo todo. Pode ser que a gente não está o tempo todo preocupado com isso, e não está o tempo todo orando por isso, não está o tempo todo meditando na palavra de Deus, como o Salmo 1 diz, a fim de estarmos preparados, ou melhor preparados para o combate. Pode ser que a gente não faça isso, mas o mundo faz, o diabo faz, a nossa natureza também faz, o tempo todo bombardeando. Se você está ouvindo alguma coisa no rádio, na TV, mensagem, WhatsApp, o que for, se você está assistindo, lendo alguma coisa, tendo contatos com pessoas, os filhos na escola, a gente no trabalho o tempo todo, a verdade de Deus está sendo bombardeada. E, tristemente, quando algum de nós sucumbe às mentiras desse mundo, e tendo começado a negar a verdade, mesmo que em seus aspectos secundários, sabe o que acontece em seguida? Exatamente o que aconteceu lá no Jardim do Éden. O diabo não podia entrar no coração dos nossos pais. Ele não tinha autorização para isso. Nem na época de Ló ele teve. Mas ele atraiu o homem para fora do seu coração. Atraiu para as coisas belas, bonitas, atraentes, gostosas do mundo. Os prazeres, comodidades e tudo mais. Atrai para ali, e ali lança o seu veneno. E o que a gente faz depois de termos sido envenenados? Nós trazemos o veneno para dentro de casa e para dentro da igreja. E começa dentro da igreja exatamente esses comentários e a fomentação desses pensamentos. Mas eu não tenho essa opinião, eu não penso que seja assim, eu não concordo com isso, e vai ganhando espaço, se espalhando. Daqui a pouco a congregação inteira tem aquele pensamento. Se não é assim, como é que vocês acham que uma igreja, que um dia já foi igreja de Cristo, já proclamou a verdade, já sustentou com firmeza, e como foi que um dia essas igrejas deixaram a verdade de lado e começaram a defender o homossexualismo? E defender até a ordenação de homossexuais na igreja? Vocês acham que um dia os membros saíram de casa, vieram para a igreja, chegaram aqui, eles decidiram fazer isso? Foi assim? Não foi. Como é que muitas igrejas chegaram a mudar a sua opinião sobre o papel da mulher na igreja, sobre aborto, sobre drogas e sobre tantas outras coisas? Vocês acham que foi assim? No domingo chegaram aqui e disseram: não, vamos decidir sobre isso hoje, quem acha que é assim ou quem acha que é assado? Não é assim não, irmãos. Essas mentiras estão sendo semeadas nos corações dos crentes durante a semana, e por meio dos membros essas mentiras chegam na igreja. E se Deus não nos conceder a graça e os recursos para realmente proteger a igreja disso e remover toda essa mentira da igreja, a gente pode ser a coisa mais linda do mundo hoje, a menina dos olhos de Deus, mas isso não garante que amanhã não seremos sinagoga de Satanás. Por isso nós precisamos da sabedoria de Deus, precisamos da Bíblia, porque é aqui que está a verdade sai daqui. Precisamos recorrer cada vez de novo à palavra de Deus, e como diz
o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, precisamos nos encher do Espírito da verdade. Enquanto nós estamos reunidos aqui no dia do Senhor, sim, recebendo do Senhor toda a instrução, toda a verdade que está sendo proclamada a nós. Mas nós precisamos voltar para casa com essa verdade e fazer com que também em nossas casas, nós, em nossos particulares, possamos, como membro da igreja, sustentar e ostentar esta verdade. Já que a palavra ostentação hoje está em voga, né? Nós precisamos um dos outros, irmãos, para proteger-nos no ambiente da comunhão dos santos, do culto, mas também no restante da nossa semana. Não podemos prescindir um dos outros no restante da nossa semana, achando que a gente pode se virar sozinho. Não podemos, não. Em nome de Jesus Cristo. Vai para casa pensando sobre isso. E não passe a sua semana inteira sem se lembrar que existe igreja, sem se lembrar que você faz parte de um povo, sem se lembrar das necessidades desse povo, e sem se lembrar de que se esse povo for afetado, você quase que certamente será afetado pelas mentiras do diabo. Então, sendo bem realista, vocês vão voltar para casa e vão lidar com os mesmos desafios de ter de defender a verdade. Vocês vão enfrentar situações difíceis, dilemas que humanamente são insolucionáveis, e a filosofia tem lidado com muitos deles há milhares de anos. Vocês precisarão tomar decisões, quando nem sempre a decisão é fácil, e aqui é um X e aqui é uma bola, então é aqui que eu tenho que ir. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Muitas vezes as nossas decisões não são fáceis assim. Não são uma múltipla escolha, não é marcar um xizinho. E naquele momento surgirão muitas filosofias e muitos pensamentos que vão brotar na nossa mente, tenhamos nós pensado nisso ou não, tenhamos estudado sobre isso na faculdade ou não, elas virão em nossa mente. Porque elas, antes de serem exploradas e formalizadas pela filosofia, elas brotam do coração do homem pecador, do homem corrompido. Então eu vou citar de passagem apenas alguns pensamentos que têm sido usados como um auxílio na tomada de decisão para muitas pessoas. Possivelmente vocês reconhecerão quando ouvirem. Devo tomar decisões considerando o limite do meu dever e o direito do meu próximo. Então, o meu dever termina quando o direito dele começa. Isso é bem popular. Eu devo tomar uma decisão considerando a minha vontade predominante. Naquele momento, o que é que eu mais quero? Veja que confiança em si mesmo. Devo tomar uma decisão considerando a busca das melhores opções. Lembre-se das virtudes. Lá da filosofia lá atrás, a busca das virtudes. Mas nem sempre as virtudes eram realmente coisas boas, segundo a palavra de Deus. Devo tomar uma decisão considerando a escolha do mal menor. O tempo todo a gente lida com isso, não é? Como se os mandamentos de Deus tivessem numa hierarquia onde nós pudéssemos descumprir um enquanto a gente cumpre o outro. Isso não é assim entre os mandamentos de Deus. Entre os mandamentos de Deus, o cumprimento de um implica no cumprimento de outro. Mesmo se para nós isso é tão difícil, se não impossível. Somente Jesus Cristo realmente pôde conciliar essas duas coisas. Somente Jesus Cristo pôde conciliar o que até então era
inconciliável, que era as duas naturezas. Jesus é Deus e o homem, como pode isso? Só Ele, só Deus pode. Nós não conseguimos, mas Deus fez isso por nós. Então, amados irmãos e irmãs, a nossa fonte de conhecimento para nos auxiliar nas tomadas de decisões diárias não são pensamentos nem filosofias, nem modelos humanos, nem exemplos deste mundo. Nós só podemos encontrar na palavra de Deus a sabedoria para nos guiar em toda tomada de decisão. Precisamos da verdade que se encarnou, que é contradição para os descrentes, mas que é a salvação de todo aquele que crê. A verdade encarnada e que é testemunhada na palavra de Deus. A Bíblia, portanto, ela não contém uma verdade, ela não se torna a verdade, ela é a verdade acerca de Deus e dos homens. Apesar disso, nossa natureza corrompida dificulta que a gente possa tirar da palavra de Deus tudo que a gente precisa para que a gente sempre haja de acordo com a verdade. Não conseguimos. E por mais que a gente se esforce para não seguir esses pensamentos e filosofias e padrões e exemplos do mundo, nunca nós conseguiremos evitar que as nossas decisões não se conformem com a verdade. Não conseguimos. Então devemos ser humildes, reconhecer os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas dificuldades. Devemos reconhecer a nossa incapacidade de manter a verdade de Deus em todo o tempo, seja por ignorância, seja por fraqueza, ou seja por pecados conscientes mesmo. Lamentem seus pecados, se entristeçam por eles, mas jamais tente justificar o seu pecado com esses pensamentos, filosofias, modelos e padrões do mundo. Não faça isso. Mentira é sempre mentira. Mesmo quando nós não podemos evitá-la, e mesmo quando nós, em nossa fraqueza, em nossa ignorância e na dureza do nosso coração, não consigamos manter a verdade. Ela é a verdade e será a verdade. Não ajuda, não resolve tentar justificá-la com as nossas mentiras. Porque se seguirmos esse caminho, a gente vai se conformar à mentira, até que não haja mais verdade em nós, e a gente não seja mais igreja de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, orem com todo o fervor pelo perdão de Deus. Orem com toda a força da sua alma, para que o Senhor, em sua misericórdia, possa conceder dias melhores. Também dias melhores do que nós temos vivido hoje. Tenho certeza que a salvação de vocês não depende de vocês conseguirem sustentar essa verdade. Porque a salvação de vocês não depende de vocês fazerem alguma coisa por essa verdade, mas depende da verdade que se encarnou, da verdade que morreu pelos seus pecados, da verdade que ressuscitou para a sua justificação. Confie no Salvador Jesus Cristo, continue lutando para manter a verdade,
Mas seja humilde em reconhecer que você não consegue. Por fim, não fique com medo de que essa verdade pode desaparecer do mundo. Ela não vai desaparecer. Não vai desaparecer. Eu posso desaparecer. E o púlpito pode precisar de outro. Mas a verdade não vai desaparecer do mundo. Não vai. A verdade não vai desaparecer do mundo porque a verdade é Deus. O mundo existe por causa de Deus, depende de Deus. A verdade é Deus. O homem não pode tirar, por causa dos seus pecados e mentira, a verdade desse mundo. Mas a verdade é que um dia a mentira será arrancada desse mundo. E junto com a mentira, todos os que amam e praticam a mentira. Mas a igreja de Cristo, que pela graça de Deus, lutou para sustentar e proclamar a verdade, não por causa de si próprio, mas por causa da graça de Deus, será preservada junto com a verdade, para viver com Ele para sempre. Amém.